começar descontraindo um pouco, né? Eu queria que você me Tá. contasse aí uma história engraçada que você já viveu aí na sua carreira solo, ou com o Fresno, ou em algum momento, seja com fã, seja você mesmo. O que aconteceu de muito engraçado que você nunca contou para ninguém? Putz, mas essas perguntas tu tem que me fazer 2 dias antes, né? Para eu saber o que que eu vou responder. A nossa carreira, ela possibilita muitas coisas que não é nem de ser engraçado, mas é de ser surreal, né? Desde gente que se esconde no porta-mala da van e a gente descobre quando já está em outra cidade, passando por momentos de calça com o fundilho rasgado num grande show para muitas milhares de pessoas. Essas coisas assim, né? Tu tá exposto, é um trabalho que te coloca numa situação de estar sendo observado, né? Então, a chance de acontecerem coisas, né, quando a gente observa alguém muito de perto assim, é sempre muito grande. Eu estava acompanhando uma entrevista e você e o Di Ferreiro estavam falando sobre a volta do emo, né? Que o emo volta com força, tudo. Isso Uhum. é mais um desejo ou é real mesmo? Não, eu acho que observando, né? A gente observa o planeta, o mundo inteiro, como estão acontecendo as cenas musicais de outros países e aqui no Brasil. E eu, pelo menos, sou uma pessoa bastante ligada à internet, ao que está acontecendo nas redes sociais. Então, eu tenho um termômetro muito forte, assim. Claro que sempre foi uma torcida nossa que os áureos tempos da nossa cena voltassem, mas o que está acontecendo, principalmente nesse pós-pandemia, é justamente isso, assim. Muita gente que viveu intensamente as suas adolescências ouvindo Fresno, NX Zero e outras bandas lá de fora, estão hoje já com seus quase 30 anos e querendo essas experiências de novo, assim. Isso é muito grande. E também muitas pessoas que durante esse período pandêmico, trancado em casa, acabaram conhecendo essas bandas, né? Conhecendo a gente e hoje são fãs nossos novos, assim. Eu acho que essas duas coisas, somados com o fato de a gente ser uma banda que ainda está produzindo, ainda está lançando as coisas, fez com que a banda desse uma crescida muito forte, assim, de uns anos para cá. Como é isso de ter sido uma inspiração para muitos jovens e de ainda ser, assim, ser uma recorrente? Ah, eu acho que é massa porque todo mundo em seus trabalhos, em geral, precisa de referência, né? Eu acho que quanto mais referências, mais clareza tu vai tendo sobre as tuas escolhas que tu vai ter na vida, assim. Quando a gente começou, a gente tinha as nossas referências, os artistas que a gente queria basear a nossa música, que a gente queria chegar numa sonoridade ou até na postura que aquela pessoa tem perante, enfim, várias coisas. E então referência é um negócio muito importante, assim. E se a gente acaba sendo referência para alguém, isso é natural e isso é muito massa, porque também teve muitas bandas de gerações anteriores que foram referência para nós, que quando a gente começou, a gente falava assim: "Nossa, mano, olha o que esse cara falou, que ideia massa, eu quero ser igual esse maluco um dia e quero um dia falar para essa pessoa isso". Então, é natural. E quanto mais referências uma pessoa que está começando tem, mais ela vai ter material para construir a identidade dela. E quais foram as suas referências? O que você escutava, que você acompanhava, assim, que ajudou a formar o seu músico? Fresno começou, a gente estava na escola ainda, né, terminando o segundo grau ali, o ensino médio, e a gente estava começando a usar bastante a internet. Então, por causa da internet, a gente estava começando a conhecer muitas bandas que não faziam sucesso fora da internet, não eram bandas que faziam sucesso no rádio, na TV, né? Que é o que a gente chama de underground. São bandas que estão fora do radar, assim, das grandes rádios, das grandes TVs, e só a internet possibilitou que a gente conhecesse esse tipo de banda. Então, tinha o Dead Fish lá no Espírito Santo, em Curitiba, tinha o Sugar Cane, aqui em São Paulo, o CPM 22 ainda era completamente desconhecido, mas já tinha uma galera acompanhando no Brasil inteiro, assim. Então essas bandas foram referências porque a gente, no fundo, a gente não sonhava com o sucesso que a gente acabou tendo depois. O que a gente queria mesmo era ser reconhecido nessa cena do hardcore, nessa cena do punk rock, que depois teve a cena do emocore, que é meio que a nossa cena, assim. Mas o que a gente queria era isso, sabe? Era tocar no Hangar 110, que é uma casa muito clássica aqui em São Paulo, botar 500, 600 pessoas. A gente não tinha uma visão muito maior que isso. Por isso que, por a gente ter referências que eram próximas a gente, os sonhos também que a gente tinha de realizar, também eram sonhos bem próximos. Aí quando a gente obteve esse resultado, assim, de estar começando a fazer nossos shows, de ter fãs fora da nossa cidade, de Porto Alegre, foi aí que a gente começou, putz, mas eu acho que a gente pode começar a tocar no rádio também, né? Então a gente tinha bandas que talvez
tivessem a ver com a gente, que também estavam tocando na rádio ou tocando na televisão. E aí sempre foram tendo essas etapas de referências, assim, e isso foi muito importante para a gente, porque fazia a gente acreditar que o que a gente queria não era uma loucura, que era possível, né? E o que você diria pro Lucas daquela época? Que caramba, ele só queria tocar Aham. no hangar. Não, com certeza eu falaria para ele o que eu falo para qualquer pessoa que está começando assim, que é muito difícil, né? Você tem que ter calma e confiar muito no que tu faz. Eu acho que isso explica bastante o que aconteceu com a Fresno, assim, a confiança que a gente tem na música que a gente faz, e não é nem confiança, é que a gente gosta mesmo do que a gente faz. Para a gente é fácil o que a gente faz, porque é uma coisa que a gente faz com prazer, é um negócio que a gente faria mesmo se não fosse a nossa profissão, sabe? A gente teria uma banda para fazer umas músicas que a gente gosta de ouvir, né? Eu acho que esse é o principal, isso é o que às vezes falta em quem está começando, porque às vezes a pessoa fica olhando por aí, olhando para fora, olhando o que está dando certo, o que a gente pode vir a fazer, o que tem mais chance de dar certo. E, putz, esse pensamento aí, ele pode às vezes te guiar para uma carreira onde tu vai estar sempre correndo atrás, e correr atrás é difícil. Fazer um negócio que nem fez, por mais que um negócio que ninguém fez, por mais que não pareça, é mais fácil, porque são os caminhos que só tu vai poder percorrer, assim, né? E isso parte de tu ter uma originalidade, tu ter uma identidade muito forte e acreditar muito no que tu quer. Falando em originalidade, né? Você é pai, né? Temos a Sky Uhum. aí. E além de ser Tem. referência na música, muita gente te acompanha nas redes sociais. E, tipo, eu vejo moleque assim, de tipo 25, 20 anos, olhando pra você e falando: Aham. Meu, eu quero ser um pai igual o Lucas, sabe? Eu quero andar de fantasia na rua de mão dada com a minha filha. Como é Ah, ser uma referência nesse sentido também? não, é que a paternidade e também a maternidade é um negócio que às vezes redes sociais assim deixam até fica até meio fantasiado, né? Eu acho que a parte que acaba transparecendo assim em rede social é que é só uma pequena camada do que é no dia a dia você ser pai. Eu acho que todo mundo que é pai ou que é mãe entende isso assim, que o que a gente acha quando lá está sendo fabricado o nenê, quando está na barriga da mamãe, isso aí, o que a gente acha não é nada. Ninguém te prepara para o que vai acontecer assim. E eu acho que é um exercício de desapego muito grande, é quando tu passa pela primeira vez, às vezes, a pensar mais no outro, porque tu tem uma pessoa, uma vida ali dependendo 100% de ti, assim. Então, todas as questões viram questões de vida ou morte, sabe? Tudo é tipo assim, não, mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso. Então, isso vai dando um peso para todas as coisas da tua vida, assim. E, óbvio, também até a música, até as decisões que tu vai tomando profissionalmente, elas vão passando por esse crivo, assim, não, mas agora eu sou pai, entendeu? Então, eu passei a não fazer qualquer coisa, né? Às vezes me convidava para bagulho que nem ia ser legal, mano, mas eu tava lá. E tipo, e depois eu comecei a pensar mais assim no que é importante de verdade, o que vai me trazer o que vai me trazer mais felicidade, o que vai justificar eu sair da minha casa e deixar a minha filha com a mãe dela, ou se no caso de eu e a minha mulher tiver que sair, deixar com os avós ou com alguém, construir também uma rede de apoio em volta, assim. Então esse trabalho de dia a dia é o que vai te fazendo dar um valor até ao teu próprio tempo, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva, porque no tempo que eu tenho livre para trabalhar, para fazer um negócio, eu vou ter um rendimento muito maior, porque, mano, eu não tenho mais tempo, entendeu? O tempo livre que eu tinha para jogar fora antes de ter filho, ele não existe mais, assim. Então isso acaba te deixando mais focado, assim. E para mim isso foi bem importante, porque eu quero estar presente. Então, assim, apesar de na minha profissão ser muito normal viajar e estar bastante fora e tomar aquilo como uma tipo assim, tomar a sua carreira como um negócio que é maior do que tudo, na verdade não é, porque tem prioridades agora, assim. E tipo, mas isso me fez também crescer muito como pessoa e acaba refletindo na música que a gente faz também. Sky! E o que você escuta com ela em casa? O que você mostra para ela? Porque eu tenho certeza que na sua casa você teve referências, né? Seus pais te apresentaram muita música. E Ah, ela, sim, minha mãe me iniciou muito na música, minha mãe me mostrou as primeiras coisas que ela cantava para mim, não era nem como mostrar, mas as coisas que a música que permeava ali o meu dia a dia na minha casa, se fez muito presente no resto da minha vida inteira, assim, a gente guarda, né, num lugar muito especial. E eu acho que a gente acaba repassando isso para os nossos filhos. Por exemplo, ontem eu estava voltando do shopping e estava tocando Garota de Ipanema em algum lugar e minha filha, que música é essa? Parece a música de um joguinho lá que a gente joga no celular às vezes. Eu falei, amor, essa é a segunda música mais regravada da história da humanidade.
e que se chama Garota de Ipanema. A gente ficou ouvindo assim. Aí ela, qual é a primeira música? Eu falei, Yesterday dos Beatles, você não conhece? Aí a gente ficou ouvindo também. Então é isso, assim, no caso, por eu ser músico, por elas também ser bem interessadas em música, tudo acaba tendo esse teor meio de aula, assim, mas ela também tem as preferências dela e acaba tendo uma troca já. Ela já está com 7 anos, então não é mais um nenezinho. Então, direto, ela acaba trazendo para casa coisas que eu nunca tinha ouvido, sei lá, uns K-pop, uns negócios que não chegou até mim, mas que, sei lá, na escola dela ou no meio de amigos dela já está super difundido, assim. Vamos fazer o Obama para você. It's what I do. Recentemente gravaram com o Lulu Santos. Tem Manifesto ali, que vocês estão com o Emicida e com o Lenine, tipo, uma música incrível, diga-se de passagem. Como que é interagir com essa galera de outros ritmos, ter novos artistas diferentes na composição de vocês? Pô, a gente procura assim, guiar o nosso pensamento desses feats, assim, dessas misturas que a gente faz com outros artistas, sempre com base na admiração, sabe? Sempre com base naquele artista que a gente queria ter algo junto, assim. E, tipo, assim foi com o Emicida, assim foi com o Caetano Veloso, em 2016, assim foi com o Lulu Santos. E também acaba, essa ideia de ter um feat com aquela pessoa, também acaba surgindo da gente ter feito já uma música e pensar assim, nossa, mano, isso aqui seria um negócio que tem tudo a ver com aquele artista. E aí surge a ideia de, às vezes, chamar aquela pessoa para nossa música, entendeu? Então, a gente se guia por isso. Então, às vezes, vai ter feats que são meio óbvios, assim, que parece, não, tenho certeza que isso ia acontecer, mas às vezes vai ser também uma mistura inusitada, assim, mas que a gente super acreditou, entendeu? Quando vocês pensam em legado hoje, se antes vocês só queriam tocar no hangar, hoje vocês já conquistaram tudo isso e vocês olham para trás, comemoram, olham para frente, vocês pensam em quê? O que vocês querem deixar para os fãs de vocês que são sempre muito fiéis, assim, sabe, para o mundo, para a família? Bom, o legado mesmo, né, que a gente pode deixar é a música que a gente faz, assim. Eu acho que se a banda acabasse hoje, ia ter muita gente que tem a banda como a banda preferida, ou a banda que a pessoa mais ouve, e que a música que a gente fez e já deixou por aí, ela faz parte da vida das pessoas. Não adianta se tu deixa uma música entrar na tua vida, decora ela e cantou ela com os amigos, ou com a tua namorada, ou com a tua família, sei lá. Ela faz parte daqueles momentos, é como se fosse uma decoração daqueles momentos, assim. Então, isso é uma coisa que ninguém tira, sabe? E às vezes a banda pode até nem ter tido um mega sucesso, mas em alguns núcleos, assim, com algumas pessoas, ela teve essa penetração que marca, assim. E por isso que, se existe um legado para ser deixado, é isso. Eu acho que qualquer coisa a mais do que isso, às vezes as pessoas colocam na gente, tipo assim, por causa da música de vocês eu fiz isso, isso e aquilo, eu passei no vestibular, ou eu enfrentei um período muito péssimo de vida, de saúde mental, não sei o quê. Mas isso aí é porque a gente estava ali naquele momento, a música estava ali, né? Então, isso aí, quando a pessoa fala isso, eu sinto que ela não está falando nem necessariamente para mim, sim para a música como um todo, assim, porque sem a música, né, a vida seria muito mais chata, assim, muito mais insuportável, né? A música nos ajuda a botar trilha sonora em coisas que a gente está vivendo e trazendo significado para aquilo. Se tu está numa bad, numa fossa, tu vai lá e ouve um negócio que te leva às vezes mais para baixo, mas te faz viver aquilo de uma maneira intensa. Ou se o Brasil ganhou a Copa do Mundo, as músicas que tu ouviu naquela comemoração, elas fazem com que você pule mais, grite mais, então ela intensifica os momentos, assim. E se tem um legado que um músico pode deixar, que é o legado mais bonito, é isso, as coisas que ele fez e que estão aí espalhadas pelo mundo para as pessoas ouvirem. Se você precisasse escolher uma trilha sonora para sua vida, qual música você escolheria? Você consegue fazer isso? Porra, difícil, né, cara? Como eu tô com a camisa do Elton John aqui, então vamos ficar no Elton John. Tem uma música dele que eu gosto muito, que é Don't Let the Sun Go Down on Me, né? Que é um dos maiores hits dele, assim, uma das músicas mais bonitas, assim. E o que me guia bastante no que eu faço é buscar essa beleza, assim, é entender principalmente a beleza da música e tentar transformar as minhas coisas, fazer com que elas tenham o mesmo sentimento das coisas que me tocaram muito, assim. Isso sempre me guiou a aprender música, aprender como se faz, aprender como as outras pessoas fazem, ser um nerd, curioso disso, assim. E essa música do Elton John, eu acho que uma mistura de letra e melodia, assim, que mexe muito profundamente com as pessoas, né? Então,
Mas tem várias. Se me perguntar outro dia, vai ser outra, assim. Mas existe meio que uma playlistzinha que são coisas que eu me sinto bem só de ouvir, ou me levam para algum momento que é massa e tal. Você falou do que está super ligado nas redes sociais, você falou da coisa da música despertar um sentimento e tal. Recentemente a gente teve já tem um tempo, né, na verdade, a inteligência artificial ela tá trazendo de volta alguns ídolos, uma galera grande, e teve até um comercial esses dias com a Elis Regina, que gerou bastante repercussão nas redes Uhum. sociais. Você acha que a inteligência artificial ela mais ajuda ou mais atrapalha para a música no geral? Para as apresentações, etc. Ahn, Boa pergunta. Eu acho que sim, cara. A gente sempre vai usar ferramentas tecnológicas para produzir música, assim. Em algum momento, a guitarra elétrica era a coisa mais tecnológica que existia. Em algum outro momento, quando a música passou a ser gravada, né? Porque antes a música só podia ser feita ao vivo. Então, para você ouvir música, tinha que haver um concerto. Quando começaram a gravar o concerto para ser ouvido depois, isso já foi uma ruptura muito grande. E a gente, na nossa vida aqui, já viveu várias grandes desses momentos de passagem, assim, que um primeiro foi a democratização enorme que a internet trouxe, que o compartilhamento de arquivos trouxe, o quanto isso mexeu com a indústria, deixou muita gente super mal na foto, mas no fundo, ao mesmo tempo, trouxe a música para muito mais longe, música de outros países que vieram parar aqui no Brasil e brasileiros que foram ter ouvintes lá no Japão por causa disso, sabe? Então, sempre vai ter revoluções e eu acredito que a inteligência artificial é mais uma dessas, assim. E, tipo, vão usar e abusar por um tempo, porque é engraçado, né? Nossa, eu consigo fazer a Ariana Grande cantar a música da Madonna, e tipo assim. Mas no fundo, isso é a inteligência artificial ainda como uma brincadeira, assim, olha o que dá para fazer. Mas ao mesmo tempo, também isso incorre em vários outros aspectos, assim, que quando surge uma nova tecnologia dessa, sempre vai ter uma reflexão em torno disso, que é tipo assim, tá, o que é fazer música então, né? Já que uma coisa que é plenamente humana, ela é, hoje em dia, com uma meia dúzia de comandos, você vai lá e cria uma música, mas assim, você está criando mesmo uma música? Porque quando eu estou tocando um teclado que tem som de orquestra, eu não falo que eu estou tocando uma orquestra, eu estou tocando um teclado. Então, quando uma inteligência artificial faz uma música meio Fresno, ela está analisando ali uns dados e fazendo um negócio que nem era para ter sido feito. Mas se uma pessoa que não é uma inteligência artificial vai lá e faz uma música meio Fresno, ela também está imitando. Então, assim, as discussões que trazem isso são bem filosóficas, assim, e bem fortes, mas o que fica é que sempre vai estar havendo, sempre vai ter essa coisa da tecnologia gerando uma discussão e essa discussão gerando um novo comportamento. Mas ainda tem experiências que, mano, não se falsifica, né? Eu acho que um show de música tocada por pessoas, ao lado de pessoas, é uma experiência que não se consegue falsificar. E eu não estou dizendo que nunca vai ser possível. Talvez um dia tu põe um fone lá, põe uma tela na frente da cara e tu sinta exatamente a mesma coisa. Mas eu ainda acho que na nossa vivência aqui, os próximos 50 anos, ainda tem esse fator aí, que é você estar num show, lugar, sabe, sentindo o calor humano de outras pessoas, um estádio, por exemplo, com todo mundo cantando aquela música e aquele som girando fisicamente nas paredes, que não é uma coisa que ouvir uma música em casa, não é a mesma coisa que ver um DVD na televisão. São experiências que para muitas pessoas não fazem sentido, tem gente que tem preguiça disso e tudo bem, mas para muitas pessoas é onde a música existe, né? É onde a gente se conecta aí com os nossos ancestrais, assim, que também estavam lá batendo palma em volta de uma fogueira, né? Os festivais, os shows, nada mais são do que versões modernas disso. Você acha que o rock precisa ter mais visibilidade no Brasil? Cara, eu acho que eu não gosto nem de falar só pelo rock, assim. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis de se fazer na música é justamente ter a visibilidade. Se você é um pagodeiro, um funkeiro, um trap, vai haver sempre essa questão que é tipo como fazer o teu trabalho se destacar, que aí tu vai aprender da pior maneira possível, que o talento não é a única coisa que importa e que também a carreira de um artista ela é feita de um somatório de talentos, onde o performar bem, cantar bem, compor bem, isso é uma coisa.
mas assim também vai ter que ter habilidades sociais que tu vai ter que ter, como tu convive com as pessoas, como tu convive com o fracasso, como tu convive com o sucesso, mas principalmente com o fracasso, que mesmo o artista de sucesso, ele tem mais fracasso do que sucesso, sabe? E tipo, então assim, são esses talentos que acabam importando e uma combinação desses talentos, como tu lida com as coisas, como tu lida com a frustração, como tu lida com os outros seres humanos, aliado ao teu aí assim ao teu ofício mesmo, que é fazer música, ou tocar um instrumento, ou cantar. É a junção dessas coisas que às vezes vai te trazendo uma visibilidade, seja um cara que toca na esquina, que chama mais atenção do que o cara que está tocando na outra esquina, até um cara que às vezes cria um conteúdo para a internet de música, mas que chama mais atenção do que aquele outro conteúdo, e ao mesmo tempo o dinheiro aí presta um caminho que é bastante nefasto, porque às vezes ele te compra atalhos, né? Mas no fim das contas não tem dinheiro que pague para uma música fazer parte da vida de uma pessoa, como eu vinha dizendo antes. O dinheiro ele pode inclusive te comprar a visibilidade, mas se tu não é um artista pronto, tu vai ter uma visibilidade no momento em que tu não era para estar sendo muito visto, entendeu? E aí tu vai, às vezes, pular etapas. E como isso vai te mexer com a tua saúde mental? Vamos supor que seja um filhinho de papai, teu pai lá meteu uma grana e conseguiu fazer tua música ter uma visibilidade muito grande, mas tu nem estava com a cabeça pronta para isso. Aí o que mais tem é artista maluco que tipo não conseguiu lidar com a pressão ou com a crítica ou com essas duas coisas juntas. Então, assim, eu acho que quando o artista pensa mais nisso, visibilidade, sucesso, do que no que ele quer fazer, ele começa a perder tempo e perder prioridade, assim. Então, é muito importante que um cara faça o que ele gosta. Que recado você gostaria de deixar para a galera que te acompanha ou para todo mundo que curte rock and roll? Bom, para vocês verem, eu estou no estúdio aqui e a gente está produzindo músicas novas, fazendo coisas novas. O nosso álbum Vou Ter Que Me Virar, ele tem 2 anos já quase e a gente já está pensando no próximo. Então, assim, muito em breve vão começar a surgir coisas novas. Nossa, vai ser bem massa. Vai ser aí mais um discão de rock pra galera. Eu acho que até mais rock do que o que a gente vinha vindo. E mais, talvez, mais ligado às nossas raízes, assim, e que eu tenho certeza que a galera vai amar bastante. Tenho certeza. Com certeza, eu também. Falou, tchau, tchau.